Ok, vamos lá, mais um vídeo aqui, agora de forma diferente. Agora nós vamos entrar reagindo aqui a um debate, pelo menos uma parte do debate entre um unicista e um trinitariano. É o pastor Luiz Mendes, tendo como opositor o pastor Joaquim de Andrade e mediador o pastor César Cavalcante. Esse debate ocorreu na Musical FM, é a parte de debates que eles produzem, e nós vamos ver aqui, né, o desenrolar desse debate, ou pelo menos de parte dele, e você tira as suas conclusões e dá a sua opinião, tá bom? Vamos lá? Um tema muito interessante. Uma doutrina, você já fez a pergunta, né? De fato, o unicismo é uma heresia. É uma heresia que foi condenada no terceiro século, porque surgiu essa doutrina nova com respeito à natureza de Deus. E aí, Sabélio, um presbítero da igreja cristã no norte da África, começou a negar a existência da Trindade. Surgiu uma doutrina nova com respeito à natureza de Deus. Segundo a história, essa doutrina nova é justamente a doutrina romana, e não a doutrina que a igreja já vinha defendendo desde o seu princípio. Mas, vamos lá, ele já está falando aqui de Sabélio, né? E ele negando a Trindade, né, ensinando que Deus era uma pessoa e não três pessoas, porque nós ensinamos que Deus é Pai, Filho. Bom, a gente já sabe que ele vai dizer que eles ensinam Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós unicistas defendemos que Deus se manifestou dessas três formas, mas que ele se manifesta em muito mais formas. Vamos lá. Espírito Santo. Isso a igreja cristã em todo o mundo, em toda a sua existência, sempre ensinou. Aqueles que discordaram dessa doutrina foram taxados como hereges. Ok. A doutrina que a igreja ensinou desde o princípio não é bem essa. E quem taxou de herege aqueles que não seguiam determinada doutrina foi justamente aqueles que defendiam a doutrina da igreja romana. Quem não seguisse os ensinos da igreja romana seria, sim, colocado, classificado como herege. E, de fato, o foi, e muitos até tiveram suas vidas ceifadas. Então não tem meio termo aqui. Aqui a questão é ideológica. Não estou falando aqui nada do pastor Luiz Mendes. Eu estou falando da doutrina que ele crê. Então eu sei de onde provém a doutrina que ele crê, não só de Sabélio, mas principalmente de um ex-pregador batista chamado William Marion Branham, que esse homem aqui, autor de vários livros. É interessante, o pessoal da igreja Tabernáculo da Fé diz que segue a Bíblia. Mas não, eu vou provar para vocês que eles seguem um falso profeta chamado William Marion Branham, que alguns dentro dessa igreja o consideram como Jesus Cristo. A gente vai ver isso. Ok, então o pastor Joaquim já traz a ideia de demonizar ou de desclassificar o pastor William Branham. Nós, nesse canal, não vamos entrar nessa seara, até porque o que interessa para nós é o debate de ideias, não o desclassificar de pessoas. Assim como o pastor William Branham também tem seus lados negativos, ou é muito criticado, outros também são. Vamos nos ater ao debate. E assim a gente vê o pastor Luiz Mendes trazendo o pastor Joaquim para o debate, sim. Vamos ver agora. Pastor Luiz Mendes. Pastor Joaquim, eu não posso ser julgado pelo que eu não falo, pelo que eu não prego. Concordo. Eu não vim aqui defender Tabernáculo da Fé. O senhor é membro do Tabernáculo da Fé? Eu não Deixa ele falar a vez dele, aí senão vai ficar... Vamos lá, pastor. Eu não vim aqui defender Tabernáculo da Fé. Eu não vim aqui trazendo William Branham. Eu venho trazendo as Escrituras Sagradas, que é o crivo para dar sustentação a qualquer doutrina. É o crivo. Se não bater com as Escrituras, Isaías 8, versículo 20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Primeira. Muito bem, pastor Luiz já trouxe o pastor Joaquim para o debate. Agora é debate.
né? Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Os bereanos foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado examinaram as Escrituras, examinando dia a dia se essas coisas eram assim. Atos capítulo 17, versículo 11. Portanto, a Escritura é o crivo. Jesus disse em João 7:38, quem crê em mim, como diz a Escritura. Ele não diz quem crê em mim, como diz um credo que nasceu em um concílio, como diz a igreja tal. Ele diz quem crê em mim, como diz a Escritura. Quando o senhor... Tá vendo aí? Então, o pastor Luiz Mendes, ele trouxe o pastor Joaquim para o debate e está expressando aqui onde que vai ser o debate. É nas Escrituras, no campo de ideias. Afirma que a unicidade de Deus é a doutrina de Sabélio, nós estamos entrando na história da igreja, porque Sabélio foi um personagem que teve uma visão clara, ele brilhou na área da cristologia, ele se destacou. E antes de Sabélio, viveu Irineu. Sabélio viveu cerca de 180, 220 anos antes de Cristo, ao passo que Irineu... Antes não, depois. Ao passo que Irineu, ele foi quase que contemporâneo, ele foi discípulo de João. E João foi discípulo... Não, na verdade... Ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Ele foi discípulo de Policarpo. Sim, sim. E Policarpo foi discípulo de João, e João foi discípulo de Jesus Cristo. E Irineu, no seu livro, primeiro volume, o livro Antiniceno, página 412, ele afirma todas as expressões, Senhor do poder, o Pai de todos, o Alfa, o Ômega e outros títulos acerca da divindade, não são de uma sucessão de seres, mas de um só. Portanto, ele... Tá vendo aí? Se vai para a história da igreja defende que há um só Deus. Pelo menos Irineu, né, defendia que há um só Deus. Sabélio defendia que há um só Deus. Então, no campo da história da igreja tem essa afirmação. A Bíblia traz essa afirmação e aqueles que iniciaram ali também trazem essa afirmação. Tá? Vamos lá. Irineu fez parte da patrística da igreja e antes de Sabélio ele defendeu a luz da unicidade de Deus. Portanto, a unicidade de Deus não é doutrina de Sabélio. Na verdade, antes de Irineu, é doutrina apostólica, porque o bojo... Tá vendo aí? A unicidade não é doutrina de Irineu, não é doutrina de Sabélio, é uma doutrina apostólica. Esse canal já sempre, desde sempre, vem defendendo essa questão. Tá? Acima de qualquer religião, unicidade, trindade, biteísmo, triteísmo, politeísmo, acima de qualquer religião. A doutrina apostólica precede tudo isso. A doutrina apostólica está ali, sendo a base. Inclusive, Efésios capítulo 2 e verso 20 já traz para nós essa afirmação, que é a doutrina toda bíblica, ela é embasada na doutrina dos apóstolos, tendo como base, né, os apóstolos e profetas, tendo como pedra principal o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Doutrinário da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra um só Deus, não Deus Trino. A palavra Deus Trino não encontra uma vez nas Escrituras, e sim Deus único. Ok, pastor Joaquim. Bom, a gente pode começar aqui porque os cristãos, de novo, creem em um só Deus eternamente, subsistente aí em três pessoas. Não, os cristãos não. Aqueles que são inclinados a conviverem, né, a respeitarem a doutrina romana. Vamos dizer assim, se irmanarem com a doutrina romana, porque respeitar a gente respeita. Tá? Mas os cristãos não. Os cristãos do princípio, eles eram tidos como seita, e era a seita do Nazareno.
e não havia nenhuma afirmação quanto a uma doutrina trinitária ou um Deus que subsiste em 3 pessoas. Não, de forma alguma. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Agora vamos ver a Bíblia. Ele falou da Bíblia, né? Eu quero também me basear na Bíblia, mas a gente não pode se esquecer que uma pessoa que nega uma doutrina defendida pela igreja cristã, que foi condenada Pela igreja cristã, mais uma vez a gente coloca aí uma vírgula, né? Não, defendida por aqueles que são adeptos da doutrina romana. Doutrina romana engloba muitas igrejas evangélicas, e infelizmente, muitas igrejas evangélicas se inclinam a essa doutrina romana. pela igreja cristã, nós não podemos acreditar que essa pessoa tirou isso da Bíblia. É uma falsa interpretação. E como aconteceu com Sabélio, aconteceu também com Ário no ano 325. Então Ário negava a divindade de Jesus. Sabélio não, já dizia o quê? Que era só uma pessoa. Agora, é interessante porque aqui em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. E aí, criou. Muito clássico, né? Todo aquele que se inclina à religião romana, quando a gente vai questionar sobre a doutrina da Trindade, ou trinitarianismo, eles vêm justamente com Gênesis 1 e 26. Vem com 1 e 26 ali já pronto, porque façamos o homem, mas vamos lá. Deus pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Deus estava falando com quem? Com ele mesmo? Eu te dou a resposta agora. Com ele mesmo? Deixa ele concluir aí, senhor. Então, agora, de novo, eu quero mostrar um outro texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4, que é o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor, é o único Senhor. Também Mateus 28, verso de número 19. É interessante porque alguns grupos religiosos... É isso aí. Então, o pastor Joaquim tentou colocar ali Gênesis 1 e 26, depois ele foi para Shema e tentou ali durante o debate defender o seu pensamento, a sua ideologia, a sua religião. Né? Os crentes da unicidade têm um pensamento similar aqui ao pastor Luiz Mendes, que defendeu com maestria, ele fez um debate ali à altura. E eu gostaria de saber a tua opinião. O que você me diz desse debate? Vou deixar o link com a íntegra do debate aqui na descrição do vídeo. E em breve a gente retorna. Tá bom? Deus abençoe.